Muito bem. Olha, a gente muda de assunto agora, vai trazer para você Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Ele fez mais um aceno aos evangélicos, que é sua base eleitoral. Tarcísio assinou um decreto que garante a não taxação de itens importados por entidades religiosas. Sem poder reduzir a alíquota do ICMS sem autorização da Assembleia, Tarcísio optou por assinar um decreto onde a Secretaria de Fazenda se abstém de exigir o pagamento de ICMS na importação de bens por qualquer entidade religiosa. Vamos ao texto? Vamos lá, Franci. Abre aspas, se abstenha de exigir o pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, na importação de bens por quaisquer entidades religiosas, desde que referidos bens se destinem à finalidade essencial dessas entidades. Fecha aspas, decreto do governador Tarcísio de Freitas. Repare bem o trecho final. Os bens devem se destinar à finalidade essencial das igrejas. É um conceito vago, é um conceito amplo. Há aí uma possibilidade de um benefício cruzado. No Congresso Nacional, a gente lembra que há uma PEC que propõe a isenção de tributária aos itens adquiridos... Não é vinculação não, lá é total. Deixa eu só concluir, João. A PEC que propõe isenção tributária aos itens adquiridos pelas igrejas para ampliação do seu patrimônio. Está em tramitação no Congresso. O Tarcísio se adiantou e já garantiu isenção para importações. Osmando? Eu tenho uma visão de que isso é uma medida inconstitucional, porque ela é discriminatória para favorecer um segmento. E eu não sei que bens essenciais às finalidades, o que seriam cofres para armazenar dinheiro, porque na maioria das igrejas de São Paulo, sobretudo em São Paulo, vive exclusivamente para tirar dinheiro da população e para tornar cada vez mais ricos pastores e líderes que se dizem líderes religiosos. Então, realmente, eu acho que isso não tem sustentação, é mais uma demagogia e mais uma iniciativa de interesse próprio, de interesse eleitoreiro. É que no Congresso Nacional é uma isenção para tudo. É mais ampla a isenção para tudo. Na realidade, é meio complicado, e isso vem desde o Império, né? Essa questão de se cobrar coisas da igreja. Por quê? Primeiro, se envolve pessoas que têm valores diferentes do geral da população. Quem está na administração de igreja, quem está no dia a dia da igreja, essas pessoas têm um apego maior a esse sentimento religioso, às vezes não o sentimento, mas os bens que esse sentimento trazem, como o Osmando bem citou aí, né? Então você pega, por exemplo, aí você vai aqui e diz assim, não, se for necessário para a empresa. Aí você compra um transmissor de satélite, de sinal de satélite para a igreja, ele vai sair pela metade do preço, né? O daqui não vai vender mais nenhum. Ele vai sair pela metade do preço e tu bota para fazer transmissão de televisão. A missão original da igreja é fazer comunicação, é fazer transmissão via satélite? Não. Não. Ela vai dizer que para fazer a evangelização, ela vai precisar desse satélite. Fica muito aberto, né? Fica muito aberto, mas o Congresso já se posicionou assim. O problema maior que existe é que existe uma série de coisas atreladas a isso. Você pega, por exemplo, os padres, os sacerdotes, os pastores, eles têm uma característica especial. Eles não pagam os impostos de renda, essas coisas, mas eles também não são empregados. Sim. A igreja desligou ele não tem direito a nada. Indenização nenhuma. Ele saiu do prelado, acabou. A própria igreja é isenta, mas agora o caso é para aquisição de bens, então isso termina gerando um efeito muito maior, né? Então é importante ficar acompanhando. E politicamente, mais uma sinalização de Tarcísio para a sua base eleitoral. O Tarcísio é do Republicanos, né, Sim. que é o braço da Igreja Universal do Reino de Deus. Exatamente. Que inclusive tem sua programação de cultos transmitidas em TV aberta. Então, outros braços
da Igreja Universal podem também ser beneficiados com essa proposta, porque é muito vaga, como você citou. Então, inclusive, emissoras de TV ligadas à Igreja Universal podem ser beneficiadas com essa ação do E o Tarcísio. Congresso tem Olha, favorecido. eu acho, assim, é cansativo que o debate político no Brasil esteja focado nisso. Assim, eu, como cidadã, eu considero extremamente improdutivo, cansativo, desvirtua o debate político. Isso não é tão importante, no meu ponto de vista. Não é importante candidato e marcha de Jesus, candidato não foi na marcha, não foi na marcha. Que coisa, sabe, isso é manipular a opinião das pessoas, que devem estar interessadas em muito mais do que saber se o candidato vai ou não puxar o saco de pastor evangélico. Eu acho isso uma chatice. E, além de tudo, leva o país para lugar nenhum. É verdade. Isso aí abre um discurso que não... E é hipócrita. Não, é um discurso hipócrita, porque você vê gente que nunca frequentou a igreja que de repente aparece lá na Marcha de Jesus. É hipócrita. É hipócrita. E outra coisa hipócrita. assim, se abre... E é supervalorizar. Não, tô dizendo, ainda tem mais isso. Se abre uma diáspora religiosa que não faz bem nenhum para o país. Exatamente. Aqui a gente tem religiões de matrizes africanas, Exatamente. tem religiões É um de matrizes médicas do Oriente Médio, tem matrizes romanas. Então você tem religião de todos os lados. E só lembrando que a gente está falando de isenção de imposto, viu? De isenção de arrecadação. É uma chatice, que diz assim, diretamente com os serviços que o Estado tem que prestar Olha, a partir da arrecadação desse imposto. Qualquer eleitor com um mínimo de senso sabe que um candidato, ele não pode ser de todas as religiões. Quando ele assumir ou a prefeitura, ou a presidência, ou o governo, ele tem que tratar o Estado de forma laica. Mas ele não é obrigado a ir na missa, a ir no templo, a ir no terreiro. Ele não é obrigado. Não há nada que o obrigue a isso. Ele tem que ter a fé dele ou não ter. Ele também pode ser ateu, agnóstico. É um direito dele e é por isso que nós vivemos no Estado laico. Então, por que quando ele está em campanha, ele é obrigado a fingir que é pastor ou que comunga daquela fé? Ele não é obrigado, ninguém é obrigado a absolutamente nada. Isso é uma grandíssima de uma hipocrisia. Olha, agora a gente avança.